Quem é o meio-campista da seleção portuguesa que está sendo especulado no Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre o Vasco em tratativas com um brasileiro mais um que atua no futebol europeu. Te falo sobre o tamanho do prejuízo do Corinthians com a eliminação precoce no Campeonato Paulista. Tem as últimas do clássico entre São Paulo e Palmeiras com acusações em relação ao árbitro. Será que ele é palmeirense? Teve ainda uma tretinha básica entre os times. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, a chegada de Cuca ao Atlético Paranaense, uma reviravolta no Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela as partidas dessa segunda-feira, tem uma também na terça de Champions. Quero começar falando sobre os jogos dessa segunda, para abrir os trabalhos com Inter de Milão e Gênova, vou de vitória da Inter. Tem Sheffield United e Arsenal, vou de vitória do Arsenal. Já na Champions da Ásia, Al Ain e Al Nassr, vou de vitória do Al Nassr. Para completar o jogo da Champions ao qual me referia, nessa terça-feira, Bayern de Munique e Lazio. Acho que o Bayern de Munique espanta a zebra e bate o time italiano. E você manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e assim que você fizer qualquer depósito, 100% dessa grana volta em bônus, lembrança, bônus máximo de R$200 e você precisa jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, o único time que não perdeu clássicos no Campeonato Paulista. Verdão venceu 1, empatou 2, enquanto o Santos ganhou 2 e perdeu para o Palmeiras. Já o São Paulo ganhou do Corinthians, empatou com o Palmeiras e perdeu do Santos. Enquanto isso, o Corinthians só não perdeu do Palmeiras. Bora falar sobre os clássicos no Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo perderam 2 dos 3 clássicos que disputaram. Já o Flamengo venceu 2 e empatou 1, enquanto o Vasco venceu 1 e empatou 2. Somente Vasco e Flamengo não perderam clássicos no Campeonato Carioca. Preciso te atualizar que o jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil foi adiado para essa segunda-feira a partir das 4 da tarde. Nesse domingo, contra o Fluminense no Piauí, por conta das chuvas, a partida foi interrompida no intervalo 0-0, será retomada às 4 da tarde. A saideira do Giro de Notícias queria contar que Carlinhos do Nova Iguaçu tem sido especulado como possível reforço do Atlético Mineiro, informação divulgada pelo comentarista Thiago Martins. Fui checar essa história e posso contar para vocês que o Galo não está entre os clubes que sondaram o jogador até agora. Mas há uma informação importante, o empresário dele está em Nova Iguaçu, tentando avançar na saída do atleta. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para times das séries A e B se encerra nessa quinta-feira. Bora falar agora sobre o tamanho do prejuízo do Corinthians com a eliminação precoce no Campeonato Paulista. Você sabe que nesse sábado o Timão perdeu a chance de passar para a próxima fase. São 4 pontos de desvantagem em relação ao Inter de Limeira e só tem mais 3 pontos em disputa. Detalhe importante, o Corinthians havia estimado chegar pelo menos até a semifinal do Paulistão. Dessa maneira ele perde a chance de arrecadar com o jogo das quartas de final e da semifinal com bilheteria. Nicola, como é que funciona a bilheteria? Já que o jogo é único, não é mata-mata e só mata. 50% da receita ficaria para o Corinthians. Importante contar que se o Timão fosse campeão paulista, o prêmio prometido era de R$5 milhões, para o vice-campeão o prêmio prometido é de R$1.650.000. Só para arrematar, outra consequência grave da eliminação precoce, o Corinthians vai correr enorme risco de não garantir classificação para a Copa do Brasil da próxima temporada. Via Campeonato Paulista, dificilmente isso vai conseguir. Dificilmente o Corinthians vai conseguir, até porque são só 5 vagas para o Campeonato Paulista. O Timão vai precisar ser campeão da Copa do Brasil ou fazer uma grande campanha no Brasileiro para ficar na Libertadores, na fase para garantir vaga na Libertadores. Dessa maneira garantiria vaga também na Copa do Brasil do ano que vem ou vencer a Sul-Americana, que dá vaga na Libertadores e por consequência também na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Cuca. Depois de muita novela, o Cuca está de volta ao mercado do futebol brasileiro. Ele será anunciado em breve como novo treinador do Atlético Paranaense.
Cuca, que chegou a negociar somente nessa temporada com o Corinthians e com o Botafogo. Havia enorme expectativa dele em relação a esses acertos, mas na última hora os dirigentes dos dois clubes optaram por não contratá-lo com medo da represália e da repercussão negativa, tudo por causa daquele episódio na década de 80, quando ele foi condenado por agressão sexual. No fim do ano passado, o Cuca recorreu na Justiça da Suíça e conseguiu que essa condenação fosse cancelada. Só para lembrar que o Atlético Paranaense dispensou Juan Carlos Osorio, técnico colombiano, nesse domingo depois da derrota por 1-0 para o Londrina. Petralha e Cuca se acertaram e o anúncio vai acontecer entre essa segunda e terça-feira. Vale a lembrança de que o Furacão está de folga nessa segunda temporada de 10 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Depois da primeira derrota, o Osório foi demitido. Bora falar sobre uma reviravolta no Santos. O Peixe, que cogitava mandar sua partida de quartas de final contra a Portuguesa na Neoquímica Arena ou no Morumbi, recuou. Está decidido a jogar na Vila Belmiro. Quem passou essa informação foi o próprio técnico do clube, o Fábio Carille, e depois de mais uma derrota, o Santos perdeu por 1-0 para o Red Bull Bragantino nesse domingo em Bragança Paulista. Nos vestiários, o Carille afirmou que a decisão interna foi por jogar na Vila Belmiro. Para mim, isso passa muito pelo momento do Peixe, de muito menos estabilidade do que em outros tempos. São 2 derrotas nos últimos 3 jogos. Antes de perder para o Red Bull Bragantino, o Santos já havia sido derrotado pelo Novo Horizontino dentro de casa. Nesse período também venceu o São Bernardo. Jogo contra a Portuguesa será no dia 16 ou 17 de março. Vencedor passa para a grande semifinal. Já o perdedor é eliminado se houver empate e decisão nos pênaltis. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que quer um atacante brasileiro em Portugal, mais um. As negociações com o André Silva não deram certo, o centroavante preferiu jogar no São Paulo. O Vasco mudou seu foco e está atrás de Cleiton Silva, 25 anos de idade, pertence ao Casa Pia, temporada de 30 jogos, 12 gols e 2 assistências. De acordo com o jornal A Bola, o Vasco já fez uma oferta de 3 milhões de euros recusada. A ideia do Casa Pia é negociar o atleta por um valor superior. Ele é o artilheiro do time e o principal jogador do Casa Pia na atual temporada. Formado na base do Lajeadense, com passagens por Juventude, Globo, Vila Nova, Curitiba, entre outros, até que se mudou para o Casa Pia, contrato até junho de 2026. Vive fase interessante, o Vasco tem pressa para contratar o Cleiton, até porque a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na próxima quinta-feira. A ideia é ter alguém para dividir a responsabilidade da função de centroavante com o Verratti, que marcou mais um gol na agulhada por 4-0 contra a Portuguesa. Já contei para vocês no vídeo da noite desse domingo que o Vasco se classificou em terceiro, pega o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Na outra semifinal teremos Fla-Flu. Bora falar agora sobre a treta feia entre São Paulo e Palmeiras, treta fora dos campos. Depois do empate 1-1 no tempo normal, fomos informados de que Abel Ferreira não concederia entrevista coletiva no Morumbi. O motivo: São Paulo se recusou a oferecer a sala de entrevistas coletivas que costuma ser utilizada pelo time visitante. O tricolor depois divulgou que tratava-se de uma represália, até porque na última partida no Allianz Parque, o então técnico do São Paulo, Dorival Júnior, não pôde dar entrevista na sala de coletiva. Os jornalistas precisaram ficar sentados no chão em meio a um espaço improvisado para que a entrevista pudesse acontecer. Diante desse cenário, o Abel preferiu não dar entrevista e Palmeiras e São Paulo passaram a se atacar nas redes sociais e também por meio de entrevistas e informações em off. Júlio Casares, presidente do Tricolor, chegou a reclamar da arbitragem da Federação Paulista e do Abel em sua entrevista pós-jogo. Afirmou que o Abel quer mandar no futebol paulista, isso não pode acontecer. Também mandou recado para a Federação Paulista dizendo que não vai mais aceitar interferências de arbitragem como aconteceram nesse domingo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o São Paulo levou 55.033 torcedores ao Morumbi, estabelecendo um novo recorde de público do estádio na temporada, ultrapassando os 50 mil da semana passada entre Santos e São Bernardo. Renda total de 3 milhões e 600 mil reais, uma bela grana para o São Paulo, que ainda não tem a classificação garantida, tá? Com o empate, o São Paulo foi a 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, e o São Bernardo tem 18. Para não precisar de outros resultados, São Paulo vai precisar vencer o Ituano em Itu no próximo domingo, jogo que com esse resultado determinaria o rebaixamento do Ituano para a segunda divisão. Só para completar sobre o clássico, queria contar que o São Paulo usou seu telão do Morumbi para provocar o rival com a seguinte mensagem: respeita teu pai, 17/5. É uma provocação clara ao Palmeiras, até porque nos confrontos de mata-mata, em 17 vezes o São Paulo eliminou o Palmeiras, em apenas 5 acabou eliminado. Essa postagem ainda tinha 2 fantasmas com a letra B no peito, fazendo referência aos rebaixamentos do Palmeiras.
Bora falar agora sobre a chance de Matheus Candanção, árbitro do Clássico, ser palmeirense. Essa especulação surgiu de forma forte nas redes sociais depois de uma postagem da irmã do Matheus Candanção festejando o gol do Palmeiras no Clássico. E a arbitragem do Candanção foi muito polêmica, ele não expulsou, por exemplo, o Richard Rios no lance do gol do São Paulo, para mim expulsão claríssima. Ele acabou marcando um pênalti a favor do Palmeiras, numa dividida do Rafael goleiro com o Murilo. O Rafael de fato acerta a cabeça do Murilo, o árbitro não vê o lance em campo, mas com a ajuda do árbitro de vídeo acaba por determinar o pênalti. O Candanção irrita ainda mais os São Paulinos ao ignorar uma sugestão do VAR para a marcação de pênalti do Piquerez no Luciano já no segundo tempo. Foi esse o contexto que fez com que São Paulinos ficassem ainda mais revoltados com o Candanção. Depois descobriram que a irmã é palmeirense fanática, que estava festejando o gol e que o Candanção e a irmã já haviam ido a vários jogos no Allianz Parque antes dele se tornar um árbitro famoso. Essas fotos foram retiradas, então ninguém sabe ao certo o que há de verdade nessa história. Só para arrematar, vale contar também que o Candanção em suas postagens chegou a algum tempo atrás postar uma foto de uma encarada dele com o Luciano com a legenda escrita ON. O Pablo Maia, depois da partida, disse na zona mista que o árbitro não expulsou o Richard Rios porque saiu o gol do São Paulo. Essa teria sido a justificativa do Candanção. História bastante esquisita. Só para arrematar, o Candanção pôs na súmula que Rafinha e Rato o xingaram. Os atletas não estavam relacionados e foram cobrar a arbitragem pós-partida. Quero falar agora sobre a chance de o Flamengo contratar um jogador da seleção portuguesa. Trata-se de William Carvalho. Ele tem 31 anos de idade, é volante, nasceu na Angola, se naturalizou português e está há bastante tempo jogando na seleção lusa. Atleta que pertence ao Betis. Informações que vêm da Espanha dão conta de que o Betis gostaria de negociá-lo por causa do alto salário, 2,5 milhões de euros livre de impostos por temporada. Então haveria a chance de o Flamengo contratá-lo já, antes do fim da janela de inscrições. Vale a lembrança de que temos até quinta-feira para a contratação de atletas. Curiosidade, William Carvalho marcou gol no final de semana na derrota do Betis por 2-1 para o Atlético de Madrid. Temporada de 22 jogos, esse único gol e mais 3 assistências. Se chegasse ao Flamengo, chegaria para ser volante, um primeiro volante, aquele cara de contenção, muitas vezes até utilizado como zagueiro. Só para completar, de acordo com a imprensa espanhola, a negociação precisaria girar na casa dos 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais. O que o Flamengo diz sobre essa boataria? Conta que houve uma sugestão de um empresário brasileiro em relação a esse nome. O Flamengo está analisando prós e contras antes de tomar uma decisão sobre a contratação ou não do atleta. Você gosta do William Carvalho? Acha que ele caberia no Flamengo? Use espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos à tarde com mais notícias. Tem também a tradicional live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!